Pessoal, bom dia a todos. Então hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente, porque nós vamos começar a trabalhar com vocês questões especiais para o Enem. Antes de começar a resolver algumas questões e orientá-los em relação a esse assunto, a essa situação, algumas dicas importantes. Do ponto de vista de conteúdo, as questões do Enem são muito parecidas com as dos vestibulares normais. O que muda, na verdade, é apenas a forma. Em que sentido? As questões são diferentes no sentido em que a maioria delas, pelo menos nas ciências humanas, a maioria delas apresenta um pequeno texto e esse texto vai nos orientar a achar a resposta. Gente, o texto não vai dar a resposta, mas ele vai mostrar caminhos para que nós cheguemos na resposta. Tá? Do ponto de vista prático, quando vocês estiverem resolvendo uma questão do Enem, dessas matérias teóricas, vocês vão ler o enunciado com muita atenção, né, atentar para os detalhes, para os verbos, né, para as situações que estão ali expostas no enunciado, e depois vão procurar a alternativa certa. Claro que isso não é uma regra, mas o que acontece normalmente é o seguinte: das 5 alternativas, 3 alternativas são retiradas com certa facilidade. Por quê? Não necessariamente porque elas estejam erradas, mas porque elas não têm a ver com aquilo que está no enunciado, ou aquilo que está pedindo no enunciado. Tá? Então, 3 alternativas são relativamente simples você eliminar. E aí ficariam 2 alternativas. Aí a situação complica um pouquinho. Por quê? Porque dessas 2 alternativas, elas são parecidas ou então, aparentemente, as 2 estão certas. Como, professor? Como é que pode ter 2 alternativas certas? Gente, não é questão de ser 2 alternativas certas, mas você tem que pegar e descobrir qual é a alternativa que responde à pergunta do enunciado feito. Então, a alternativa que tem a ver com o texto que foi elaborado no enunciado. Então, mesmo que a outra alternativa não fale um absurdo ou não esteja errada, ela pode não ter a ver com aquilo que está no enunciado. Consequentemente, a outra alternativa é que vai ser a correta. Tá? Então, muito cuidado com esses detalhes, muita atenção na leitura do enunciado, né? O enunciado, ele normalmente ele dá dicas, ele dá caminhos que você pode ali, com bastante atenção, descobrir qual é a alternativa certa, tá ok? Então nós vamos começar hoje trabalhando algumas questões de História do Brasil, História C, né? Então eu vou trabalhar algumas questões com vocês. Vocês têm essas questões na apostila, né? Vocês têm uma apostila especial do Enem. No caso de Sociologia, eu vou elaborar o material porque não tem essa apostila, e aí eu vou mandar esse material para vocês. E no caso de História, vocês podem pegar as questões da apostila. Então eu vou resolver algumas de diversos momentos, situações da história do Brasil, e obviamente, na sequência, vocês deverão treinar as questões que não vai dar tempo da gente resolver aqui. Vocês vão ter que tentar treinar, tentar fazer, né? Vocês têm o gabarito e qualquer dúvida, lógico, vocês, né, mandam a dúvida ou guardam a dúvida para tirar quando nós tivermos voltado às aulas presenciais, ok? Então vamos começar lá. A primeira questão, a maioria das questões são do Enem, né? Não exatamente todas, porque algumas são estilo Enem, né? Mas a maioria são do Enem. Então a primeira questão diz o seguinte, então abre aspas lá: de ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, visto do mar, muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou de ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto, então de tudo que ele não viu e de tudo que ele viu, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece, será salvar esta gente. Tá?
O que é isso aí? Isso aí é um trecho da carta escrita por Pero Vaz de Caminha quando Cabral chegou aqui no Brasil, lá no sul da Bahia. Tá? Então esse é um pedacinho da carta de Pero Vaz de Caminha que ele envia a El Rei de Portugal. Tá? Então vejam lá. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, pessoal, nesse trecho, o relato enfatizava o seguinte objetivo. Tá? Então vejam, o que ele diz ali? Não encontrou ouro nem prata, viu que as terras eram muito grandes, muito longas, muito bonitas, né? Mas o enunciado deixa bem claro, o melhor fruto que dela se pode tirar me parece salvar essa gente. Tá? Que gente? Obviamente a gente que eles encontraram aqui, né? Os índios. Né? Então vamos lá. Alternativa A, valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Totalmente coerente, porque quando ele fala aqui em salvar, né, o melhor fruto me parece ser salvar, será salvar essa gente, obviamente ele está querendo dizer aqui salvar do ponto de vista religioso, né, porque os nativos, os índios que aqui estavam, obviamente não eram cristãos, né. Então, salvar era inseri-los no catolicismo, né, na crença de Deus único, né, de Cristo Salvador e assim por diante. Então a alternativa A está absolutamente coerente com o que está escrito aqui nessa afirmação. Tá? Vamos ver por que as alternativas seriam erradas. Descrever a cultura local. Gente, em algum momento foi descrita a cultura local aqui? O que ele fez aqui foi apenas uma apreciação do que ele viu. Né? Não viu ouro, não viu prata, viu muita mata, muito chão e assim por diante. Em momento nenhum ele descreve a cultura. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico que existe. Né? Potencial econômico que existe, ele não viu nada aqui. Observe o excerto que está lá em cima. Né? Ele não viu ouro, não viu prata. Então, né, que potencial econômico que ele viu aqui? Nenhum. D, realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Gente, essa alternativa aqui, implicitamente, com o passar do tempo, ela vai ficar muito clara. Mas nesse excerto aqui, observem, a gente tem que levar em consideração nesse trecho, tá? Ele não fala da pobreza dos índios. E a pobreza dos índios aqui, né, essa visão eurocêntrica que os portugueses e os europeus tinham de uma maneira geral, era muito relativa. Né? Existem outros trechos da Carta de Caminha que eles vão falar da saúde dos índios, da beleza dos índios, né, dos índios serem muito mais fortes, muito mais rijos, né, é uma palavra que ele usa na carta dele, muito mais rijos que os portugueses. Rijos quer dizer maiores, mais fortes, assim por diante. Né? Então essa questão de riqueza, pobreza, é uma questão muito relativa, né? Mas evidentemente que a visão eurocêntrica deixa isso ressaltar. Mas observem que em momento nenhum ele fala de pobreza dos índios aqui, até porque ela não existia. Os índios viviam muito bem neste paraíso que era o Brasil quando foi descoberto, né? E alternativa E, criticar o modo de vida dos povos autóctonos. Autóctonos são os povos da terra, os povos que aqui habitavam, né? Gente, em momento nenhum esse excerto aqui está criticando o modo de vida dos autóctonos, tá? Então observem que a única alternativa que tem a ver aqui com, principalmente com essa última afirmação aqui, é a alternativa A, tá ok? Então vamos anotar aqui a questão número 1, alternativa A, tá? Bom, vamos então para a questão número 7. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante ao que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, e a vossa no engenho é de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão. Uma vez servindo para o cetro de escárnio e outra vez para a esponja que lhe deram o fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar. E tais são as vossas noites e vossos dias.
Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Tá? Sermões, Antônio Vieira. Então, o trecho do sermão do padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e... Tá? Então, vejam, né, o Antônio Vieira, um padre jesuíta, né, escreveu várias obras, uma delas foi Sermões, inclusive já foi cobrado no vestibular da Federal, né, como obra de literatura, não todos os sermões, são muito extensos, alguns sermões, né. Então ele faz aqui uma comparação entre o sofrimento de Cristo e o sofrimento de alguém na época, né, de pessoas na época do Brasil colônia. Tá? Então vejam, né, a paixão de Cristo foi parte de noite sem dormir, parte de dia sem descansar. E tais são as vossas noites e vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Vós são essas pessoas que ele está comparando. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, né? Então todos os castigos, a fome, as noites mal dormidas, o trabalho, né, extenuante durante o dia, de sol a sol e assim por diante. Com quem é feita essa comparação? Tá? Então é isso que ele pede aqui, né? Alternativa A. Então, estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros. Gente, não falou de portos, não falou de comércio de açúcar, não tem nada a ver com comerciantes. E será que os comerciantes de açúcar passavam por tudo isso aqui que essas pessoas passavam? Obviamente não, né? A função dos mestres de açúcar durante a safra de cana. Em geral, os mestres de açúcar eram homens livres, tá? Homens livres que tinham determinadas habilidades, né, na produção do açúcar, muitas vezes habilidades até especificamente para arrumar, para mexer nas máquinas e assim por diante, tá? Então, muito provavelmente não são os mestres de açúcar que passavam por toda essa situação aqui. O sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios, né? O sofrimento dos jesuítas, tá? Os jesuítas eram padres. Evidentemente que alguns jesuítas, ao catequizar os índios, tudo no sertão, evidentemente que padeciam, às vezes podiam até sofrer alguma coisa. Mas os jesuítas tinham lá as suas instalações, tinham toda a proteção da igreja e tal, então não eram os jesuítas que passavam por tudo isso aqui, né? O papel dos senhores na administração dos senhores, está falando dos senhores de engenho aqui, gente. Será que os senhores de engenho sofriam todas essas situações aqui, todos esses castigos, essas mazelas aqui? Obviamente não. E a alternativa é o trabalho dos escravos na produção do açúcar, tá? Então, o que o padre Antônio Vieira tenta mostrar aqui é justamente o sofrimento, a vida difícil, a vida maltratada pela quais os escravos passavam na época da plantação da cana-de-açúcar, tá? Então ele tenta fazer um paralelo entre o sofrimento de Cristo e o sofrimento desses escravos aqui no Brasil. Então, obviamente, o padre Vieira está falando aqui dos escravos, tá ok? Então a alternativa correta aqui só pode ser a alternativa E. Então vamos anotar lá a questão número 7, né? Então, a primeira questão foi da chegada dos portugueses aqui no Brasil. A segunda questão sobre os escravos, né? Muito comum no vestibular, questão sobre os escravos, das mais diferentes concepções. Essa aí foi uma comparação, né, com o sofrimento de Cristo. Existem outras situações, mas é um assunto, em termos de Enem, absolutamente quente para vocês, tá? Escravo, índio, essas coisas que já existiam aqui no Brasil. Bom, vamos ver a questão número 8, então, tá? Para Caio Prado Júnior, a formação brasileira se completaria, né, verbo no futuro, se completaria
no momento em que fosse superada a nossa herança de inorganicidade social, né? Então, para esse, na verdade era um historiador, sociólogo, inorganicidade quer dizer que nunca houve na história do Brasil uma organicidade do ponto de vista econômico, social e assim por diante. Sempre houve uma heterogeneidade, nós sempre tivemos setores da sociedade separados entre si, tá? Então, na visão dele, a nossa sociedade ela tem uma inorganicidade social. O oposto da interligação com objetivos internos, trazido lá da colônia. Então, isso aqui, né, como eu sempre falo para vocês, nada do que acontece no Brasil atual é fruto deste momento, né? Nós temos uma história e essa história é que determinou a sociedade brasileira como um todo. Claro, dadas as coisas modernas, tal, que só existem agora. Mas do ponto de vista histórico, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, nós temos uma herança, né, histórica lá que vem lá de trás, né? Então, objetivos internos trazidos da colônia. Este momento de inorganicidade social, este momento estaria ou esteve no futuro, tá? Então, esse momento de interligação poderia acontecer no futuro, tá? Por enquanto não existe. Se passarmos a Sérgio Buarque de Holanda, outro grande historiador do Brasil, encontraremos algo análogo. O país será, pessoal, futuro, será moderno e estará formado quando superar sua herança portuguesa, rural e autoritária. Quando então teríamos um país democrático efetivamente, tá? Então nós teríamos que superar toda uma herança colonial portuguesa, né? Também aqui o ponto de chegada está mais adiante, então está na frente, tá? Na dependência de decisões do presente, né? Claro que o que vai acontecer no futuro depende de decisões agora. Celso Furtado, esse aqui foi um grande economista, historiador e economista, Celso Furtado, tá? Celso Furtado, por seu turno, dirá que a nação não se completa enquanto as alavancas do comando, principalmente econômico, não passarem para dentro do país. Quer dizer, né, temos que olhar primeiro para dentro do país. Como para os outros dois, a conclusão do processo encontra-se no futuro, que agora parece remoto. Pessoal, o que vocês conseguiram captar desses três autores aqui? Claramente, esses três grandes historiadores, e cada um também com uma outra área específica de pesquisa, de conhecimento, sempre eles colocam que a situação ainda está para acontecer, né? O Brasil precisa mudar para que seja justo, para que mude as concepções econômicas, sociais e assim por diante, tá? Acerca das expectativas quanto à formação do Brasil, a sentença que sintetiza os pontos de vista apresentados no texto é: Brasil, um país que vai para a frente. Acho que não, né? Todos eles deixaram muito claro que existem sérios entraves, principalmente políticos, econômicos, sociais, que precisam ser superados, tá? Brasil, a eterna esperança, tá? Todos eles, se vocês lerem novamente, eu não vou ler novamente, mas todos eles colocam que há possibilidade de superar as grandes dificuldades historicamente construídas. Há possibilidade no futuro, tá? Então, é uma esperança. Brasil, glória no passado. Muito pelo contrário, eles fazem uma crítica à nossa colonização. Brasil, terra bela e pátria grande. Gente, aquilo que eu falei, isso aqui até pode ser verdade, mas no texto nós não temos nada que fale sobre isso, sobre as belezas da nossa terra, né, o gigantismo do nosso país, as riquezas do nosso país. Isso existe? Claro que existe e muito, mas o texto não fala sobre isso. Então essa alternativa aqui, embora ela não seja absurda, ela não tem nada a ver com o texto, né?
e Brasil gigante pela própria natureza. A mesma coisa que a alternativa D. Tá? Eles não falam sobre essa questão do gigantismo físico do Brasil. Então a única alternativa que nós temos aqui que é coerente com o texto é a alternativa D. Brasil, a eterna esperança. Né? Os três autores colocam que o Brasil pode mudar, mas é uma esperança, é para o futuro. No presente, ainda não aconteceu. Talvez aconteça, mas no futuro. Tá? Então a alternativa correta aqui é a alternativa B. Olha, uma outra questão aqui é sobre a escravidão, né, sobre os negros. Tá? Essa aqui é um pouquinho diferente porque tem aqui uma conotação em relação ao continente africano, mercantilismo, né, uma série de situações aqui com desenvolvimento brasileiro, africano e assim por diante. Tá? Então vejam lá. A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas ou negras e amarelas. Tá? Então não é, a questão aqui não é uma questão só da cor da pele, não é isso. Tá? Existem muitos outros interesses, né, que foram surgindo lá a partir do século XIV, XV e que depois se transformaram na escravidão do negro. Tá? Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento no século XV, pessoal, século XV são os anos de 1400, tá? Do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Lembra-se nas nossas aulas lá, né? Portugal, na verdade, quando descobriu o Brasil, lá em 22 de abril de 1500, ele tinha já feito todo um processo de descobrimento da África. Né? Começou lá, lembram lá, em 1415, lá, principalmente com a tomada de um porto chamado Ceuta, e a partir de se eles estabelecerem no norte da África, nesse porto importantíssimo ali, né, porque era na porta do Mediterrâneo também, perto do Atlântico, a partir dali os portugueses vão então colonizando, vão entrando na África, vão conhecendo o continente africano, vão estabelecendo relações até chegarem lá no sul da África em 1488, lá, e depois em 1498, Vasco da Gama finalmente consegue fazer o contorno da África e chegar às Índias. Então vejam que Portugal, antes de chegar no Brasil, esteve por quase 100 anos, 85, né, de 1415 até 1500, 85 anos praticamente estabelecendo múltiplas relações no continente africano. Depois de 1500 é que ele chega no Brasil. Tá? Então, com o descobrimento no século XV do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Descobrimento esse que abriu o caminho para as relações mercantilistas com a África. Então vejam, já lá desde o início do século XV, dos anos 1400, começam a se estabelecer relações mercantilistas, relações de dominação e de interesse econômico com os africanos. Tá? Relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro. Então o tráfico negreiro, na verdade, ele começa muito antes lá na África e com possessões portuguesas lá, né, século XV, os anos de 1400, do que a escravidão aqui no Brasil. A escravidão. E enfim, a colonização do continente africano e de seus povos. Tá? Então, a última coisa que vai ser feita nesse processo todo de conhecimento do continente africano vai ser o processo de colonização. Primeiro, foi um processo de relações comerciais, mercantilistas, né, já com um processo de escravidão, os próprios chefes africanos muitas vezes vendiam prisioneiros de guerra, inimigos de tribos inimigas aos navegantes portugueses e assim por diante. Tá? Então, com relação ao assunto tratado no texto acima, é impossível inferir que a colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente. Será, pessoal? Ele está dizendo aqui que a colonização da África começou imediatamente quando foi descoberto o continente. Será que está escrito isso no texto? Vamos voltar um pouquinho e ler com atenção? Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento, no século XV,
e de seus habitantes, pelos navegadores. Descobrimento esse que abriu caminho às relações. Primeiro começou com as relações mercantilistas. Depois, tráfico negreiro, em função dessas relações mercantilistas. Aí o processo de escravidão, não com o Brasil, com outras possessões portuguesas. E, enfim, a colonização no continente africano. Então não foi imediatamente. O processo de colonização, ele vai ser a última fase do domínio português e de outros povos também do continente africano. Então não foi imediatamente. Então a alternativa A está errada em função do enunciado aqui. Observem, tá? Foi a última coisa, ó. Enfim, a colonização no continente africano. B. A existência do lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse continente. Gente, os portugueses não desenvolviam as suas colônias, os portugueses apenas exploravam as suas colônias. Isso foi tanto com a África como com o Brasil, né? Tanto que o Brasil é conhecido como uma colônia de exploração, tá? Não de desenvolvimento. Então, não desenvolveram nem o continente africano e também não tinham como objetivo número 1 desenvolver o Brasil, né? Tinham como objetivo número 1 e maior explorar as suas colônias, tá? Então, a alternativa B é absolutamente absurda. C. O surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. Não. O tráfico negreiro, antes de começar a escravidão no Brasil, ele já existia pelos portugueses com outras possessões, tá? Inclusive na própria Europa. Se a gente for ler com um pouquinho mais de cuidado dessas situações, os portugueses, não só os portugueses, outros povos também, mas principalmente os portugueses, também levavam escravos negros para a Europa, tá? Muito mais para serviços básicos, porque a Europa nunca foi um grande produtor agrícola, principalmente nesse período aqui. Então, as propriedades eram mais familiares, então lá levavam para fazer serviços e coisas assim. Mas já levava escravo para suas ilhas do Atlântico, lá, Cabo Verde, Açores e assim por diante, e em outras possessões, tá? O tráfico negreiro e a escravidão no Brasil, ela vai começar só lá depois de 1500, a partir do momento que começa a plantação da cana-de-açúcar, ele precisava de mão de obra, muita mão de obra. E vendo nisso uma possibilidade também de ganhar dinheiro, a partir desse momento que começou a escravidão no Brasil, tá? Então o tráfico negreiro, na verdade, foi bem antes, tráfico negreiro com outros lugares, do início da escravidão no Brasil, tá? A exploração da África decorreu de um movimento de expansão europeia, sim, né? Eu frisei várias vezes para você que foram os portugueses, mas não só os portugueses, mas principalmente os portugueses, né, que foram os grandes navegantes do século XV e XVI, tá? Do movimento de expansão europeia no início da Idade Moderna. Perfeito, o início da Idade Moderna foi esse período aqui, né? Século XV, 1453, lá que tem essa divisão. Então, a alternativa D é a alternativa que tem a ver com todo esse enunciado aqui. E aí, a colonização da África antecedeu as relações comerciais, veio antes das relações comerciais entre esse continente e a Europa. O enunciado diz que não, né? O enunciado diz que a colonização foi a última coisa que foi feita. Enfim, a colonização do continente africano. Primeiro teve lá as relações comerciais, compra de escravos e coisas assim, depois começou a colonização. Então a única alternativa coerente com esse enunciado é a alternativa D, tá bom? Então vamos anotar aqui, 10, alternativa D. Vejam, essa questão é uma questão, não é do Enem, mas é uma questão típica do Enem, tá? Nós vamos dar uma adiantada e vamos lá para o ciclo do ouro agora, tá? E o que diz a questão número 20 lá? O processo que pode ser denominado corrida do ouro e que provocou intenso fluxo migratório à região das Minas brasileiras, provocou no século XVIII, então nos anos de 1700, significativas mudanças na economia e na sociedade colonial. Assinale as mais importantes transformações, tá? Então vamos ver. Alternativa A. Grande desenvolvimento urbano. Gente, isso nós vimos nas aulas, né? A sociedade açucareira era uma sociedade estritamente rural. Lembram?
E a sociedade mineradora transformou-se numa sociedade urbana. Tá? Por quê? Porque nas regiões produtoras de ouro, principalmente Minas Gerais e também outros focos, interior de Goiás, sul da Bahia, né, sul do Mato Grosso, outras regiões do Brasil, em todas essas regiões produtoras de ouro, surgiram muitas, dezenas, centenas de cidades. Tá? Por quê? Porque eram lugares que corria muito dinheiro, muita gente começou a fluir para esses lugares, então houve um boom, né? Houve realmente uma formação de muitas cidades. Então, isso aqui é verdadeiro. Crescente aumento populacional, né? Obviamente, quando chegou a notícia que se achou ouro no Brasil, lá no fim dos anos 1600, no fim do século XVII, comecinho do século XVIII, vieram para o Brasil, assim, muitos e muitos e muitos milhares de pessoas do continente europeu, mais português, obviamente, né? Vinha gente do mundo inteiro. Isso na verdade, acontece até hoje, né? Quando você tem uma notícia que se descobre um metal precioso, uma mina, alguma coisa, você tem um fluxo enorme de pessoas para aquela localização lá. Né? O exemplo típico que existe hoje não, já foi de alguns anos atrás, foi o que aconteceu alguns anos atrás aqui no Brasil, num lugar que achou-se ouro chamado Serra Pelada. Na Serra Pelada, lá, houve a formação de várias cidades ao entorno lá de uma serra que produziu muito ouro alguns anos atrás aqui no Brasil, e eram milhares de pessoas. Nesse lugar aí era impressionante as imagens que se tinham daquele lugar, né? Eles filmavam agora, atualmente, né, de cima, e aquelas milhares de pessoas cavocando a terra e tirando terra com pedras e coisas para lavar, e daí enchiam sacos nas costas, daí iam andando para lavar aquela terra e achar, né, pepitas de ouro. E como eram milhares de pessoas em cima de uma serra, gente, filmando de cima, você tinha a nítida impressão que era um formigueiro, parecia um formigueiro de seres humanos, era uma coisa impressionante. Tá? Na época, no século XVIII, não existia esse tipo de coisa, mas milhares de pessoas vieram para cá. Então, verdade isso aqui. Aumento do mercado interno, obviamente, aonde você tem milhares de pessoas morando em cidades novas, evidentemente que o consumo interno, o consumo dessas pessoas aumenta significativamente, né? E as grandes obras do período barroco, tá? Isso aqui não está no enunciado, mas também é meio óbvio, né? Por quê? Porque muita gente começou a ganhar muito dinheiro, e não vamos esquecer que naquele tempo a população brasileira era praticamente 100% católica ou quase próximo disso, né? Então era muito comum, né, que pessoas que ganhavam muito dinheiro, pessoas poderosas economicamente, que para homenagear a Deus, aos seus santos de preferência, construíam igrejas, patrocinavam artistas, né? E foi nesse período, então, que grandes obras do período barroco surgiram no Brasil, né? Um exemplo claro disso aqui é o que acontece com as cidades do interior de Minas Gerais, as famosas cidades históricas de Minas Gerais, né? São interessantíssimas, né? Se vocês tiverem uma oportunidade um dia de conhecê-las, vale a pena, e vocês vão ver isso aí, como é bonito essa parte de arte barroca aqui que existia lá, principalmente no século XVIII. Então, a alternativa A está tudo dentro do que aconteceu no século XVIII com o movimento denominado Corrida do Ouro. Vamos ver as outras para ver o que acontece lá. Foi considerado o século das luzes, pois a educação foi extensiva à população. Infelizmente não, gente. Não foi o que aconteceu. A educação no Brasil no século XVIII era absolutamente simples, né? Basicamente o que nós tínhamos aqui no Brasil era educação religiosa. Tá? A educação, ela só vai ter um foco um pouquinho mais popular a partir da independência, com Pedro I. Tá? Até então, a educação era muito restrita e, fundamentalmente, uma educação voltada para as ordens religiosas, né? Tanto que o Brasil hoje tem milhares de colégios
religiosos espalhados pelo território inteiro, né? Principalmente católicos, mas de todas as religiões cristãs, nós temos centenas, milhares de colégios espalhados pelo Brasil. Mas no século XVIII não existia nada disso, tá? Houve uma grande resistência indígena e uma intensificação do tráfico negreiro, tá? Nem uma coisa nem outra, tá? Claro que pontualmente podia existir lá uma resistência indígena, mas os índios nessa época no Brasil já estavam extremamente enfraquecidos, tá? Foram perseguidos desde o descobrimento e assim por diante. E a intensificação do tráfico negreiro, ela em alguns pontos existia isso aqui, mas no geral não existia porque usou-se muito escravo na época da plantação de cana-de-açúcar, né? E o que houve foi uma transferência da mão de obra escrava das regiões produtoras de cana-de-açúcar para as regiões produtoras de ouro, tá? Então, o que houve foi uma transferência, tá? Não uma grande intensificação. Mas, claro, eu estou falando de uma maneira geral. Especificamente, pode ser que lá, num determinado lugar, lá, você tinha muitos escravos, porque a mina era muito grande e precisava de muita mão de obra. Mas houve transferência, tá? Mas não houve aqui nem isso aqui de maneira geral, tá? Os olhos do colonizador estavam mais voltados para os grandes senhores dos engenhos açucareiros que proporcionavam maiores lucros. Lógico que não, né, gente? O que proporcionava mais lucro, evidentemente, que era os metais preciosos, né? Tanto que o açúcar aí ele vai ter uma queda de produção bastante acentuada aqui, né? Então o Brasil, nesse período aqui, entra no que nós chamamos de ciclo do ouro. Não que tenha acabado o ciclo do açúcar, tá? O Brasil sempre foi um grande produtor de açúcar, sempre. O que acontece é que teve altos e baixos, né? Nesse período aqui, né, era muito mais fácil você enriquecer explorando ouro, procurando ouro, diamante, prata, etc., metais preciosos de uma maneira geral, do que plantando cana-de-açúcar. Mas não desapareceu a cana-de-açúcar, né? Inclusive, hoje, o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo ainda, tá? Então, isso aqui não aconteceu, tá? A resistência indígena à exploração do ouro e a situação de Portugal tendo que pagar a dívida com a Inglaterra, tá? Essa resistência indígena era pontual, né? Pontual, podia existir, mas não de maneira geral, e Portugal tendo que pagar a sua dívida com a Inglaterra, isso aqui sempre, Portugal sempre teve dívidas enormes com a Inglaterra, tá? Sempre, tá? Então não foi só nesse período, tá? Portugal, desde o descobrimento do Brasil até praticamente o início do século XX, Portugal sempre foi muito endividada com a Inglaterra, tá? Mas não é isso que aconteceu em relação ao Brasil, tá? Então nós podemos afirmar aqui que a alternativa A é a alternativa que responde a essa questão da melhor maneira, tá? Então a 20 é a A, tá? Então vejam, no clima das ideias que seguiram a revolta de São Domingos, o descobrimento de planos para um levante armado dos artífices mulatos na Bahia, no ano de 1798, então nós estamos falando aqui, tá, da conjuração de 1798 que aconteceu na Bahia. Então nós estamos falando da conjuração baiana, né? Em 1789 nós tivemos a Inconfidência Mineira. Essa questão aqui aborda a questão da conjuração baiana, tá? Teve impacto muito especial. Esses planos demonstravam aquilo que os brancos conscientes já tinham começado a compreender. As ideias de igualdade social estavam a propagar-se numa sociedade em que só 1/3 da população era de brancos. 1/3 da população era de brancos. E iriam, inevitavelmente, ser interpretados em termos raciais, tá? Então vejam, ele está falando aqui do que aconteceu lá. É importante vocês lembrarem do que aconteceu na Inconfidência Mineira, o que aconteceu na Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana ela foi muito mais popular, né? Ela tinha lá nos seus ideais a liberdade dos escravos, o que não acontecia com a Inconfidência Mineira. Ela tinha uma igualdade jurídica entre todas as pessoas. Então foi uma tentativa de revolução muito mais popular e muito mais voltada para a população como um todo do que a Inconfidência Mineira, tá? Então vejam, o temor do radicalismo da luta negra no Haiti, o que aconteceu aqui foi o seguinte, gente, no Haiti, alguns anos antes, houve uma revolução
aonde os próprios negros escravos tentaram tomar o poder, tá? E ela foi bastante séria lá no Haiti. E, evidentemente, que isso vai se espalhar por toda a América, tá? Por toda a América. Então, havia um temor, né, que aquela revolução que houve no Haiti, que foi bastante séria, se espalhasse por toda a América, que era toda escravagista. Então, é isso que ele está falando aqui. O temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das propostas de lideranças populares na Conjuração Baiana, eu acabei de falar, levaram setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das reivindicações populares. No período da independência, parte da elite participou ativamente do processo, tá? Do processo da independência, tá, pessoal? Não da Conjuração Baiana, do processo da independência, com o intuito de, tá? Então, isso nós falamos. A independência do Brasil, ela, na verdade, foi um arranjo entre as elites, né, econômicas e sociais do Brasil e o imperador, né? A participação popular foi muito pequena. Então, vamos ver aqui no intuito de, tá? Instalar um partido nacional, né, sob sua liderança, garantindo a participação controlada dos afro-brasileiros. Gente, não fala em formação de partido, tá? Não fala em formação de partido, e muito menos diz aqui, né, que essa elite, tá, permitiria a participação controlada de afros brasileiros. Tá? Não foi isso que aconteceu com a nossa independência, não foi. Tá? Lembro lá o que aconteceu. Dom Pedro proclamou a independência com apoio da elite, né, e qual era o objetivo principal da independência? Manter a unidade territorial e manter o sistema de escravidão. Isso era o mais importante no processo de independência do Brasil. B. Atender aos clamores apresentados no movimento baiano. Atender os clamores apresentados no movimento baiano. Não. Né? A independência não teve nada a ver com isso. Né? Os clamores no movimento baiano, o que eram? A libertação dos escravos, a participação dos afrodescendentes, dos africanos, em toda a participação política no Brasil. Esses eram os clamores da Conjuração Baiana. Evidentemente que nada disso foi atendido no processo de independência. C. Firmar alianças com as lideranças escravas. Gente, não é isso que vai acontecer na independência do Brasil. Alianças com as lideranças escravas, permitindo a promoção de mudanças exigidas pelo povo sem a profundidade proposta inicialmente. Não havia isso aqui no processo de independência, tá? E permitindo a promoção de mudanças exigidas pelo povo. O povo pouco participou do processo de independência. Tá? D. Impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário. Sim, então o medo deles é que aquilo se espalhasse. Então, impedir que o povo, né, participasse do movimento, o que terminaria por prejudicar os seus interesses e o seu projeto de nação. Exatamente. Então, a intenção, né, dessa aliança, da elite e tal, era justamente isso, era impedir, né, que ao tornar o Brasil independência, você trouxesse essas ideias de liberdade. Liberdade em todos os sentidos. Liberdade da escravidão, liberdade política, participação econômica de todo o povo, era impedir tudo isso. Tá? Então, a alternativa D é a alternativa mais coerente aqui. Vamos ver aí, rebelar-se contra as representações metropolitanas. Metropolitanas era da metrópole, tá? Isolando politicamente o príncipe regente. Não. Vejam, isolando politicamente o príncipe regente. Quem era o príncipe regente, pessoal? Pedro I. Não era isolar ele. No momento da independência, foi uma aliança com Pedro I. Com o passar dos anos, né, em função de uma série de problemas políticos que envolveram o príncipe regente e depois primeiro imperador do Brasil, começou-se então um processo de fritura do príncipe, né, do imperador do Brasil. Mas no momento da independência foi uma aliança e não isolar politicamente o príncipe regente, tá? Instalando um governo conservador para controlar o povo. Então isso aqui não existiu, tá? Então a única alternativa coerente aqui é a alternativa D, questão número 22, tá? Bom, pessoal, nós vamos encerrar essa aula, tá? Fizemos alguns exercícios, então é assim que vocês têm que analisarem.
E vocês têm na apostila lá uma coleção enorme de exercícios do Enem de História C, tá? Nesse primeiro momento, vocês devem fazer até, por favor, até o exercício número 40, tá? Por quê? Porque foi até onde nós trabalhamos nas aulas normais de História. A partir do exercício 40, que ainda é o segundo reinado, só que vai falar de coisas que nós não tivemos na aula ainda. Então o treinamento de vocês aqui deve ser até o exercício 40, que é o que nós vimos nas aulas normais. Para ir bem no Enem, tem que ter noção do conteúdo, tá? Essa história de dizer que Enem, só lendo a questão você consegue fazer, isso não existe, tá? Só que todas as questões, elas têm uma série de dicas, uma série de orientações aqui que nos permite ver qual é a resposta que mais se adequa a esse enunciado. Essa que é a diferença, mas tudo parte do que vocês estudam e do que vocês têm de conhecimento, tá bom? Pessoal, mais tarde vamos ter outras aulas, tá? Essa é a primeira aula. Vocês devem tentar fazer até o exercício 40 nesse primeiro momento da apostila. E vocês vão perceber que na apostila existem algumas questões que são repetidas. Às vezes aparece uma questão numa aula e depois aparece lá na aula, 3 aulas para frente, a mesma questão. Por quê? Porque observem que as questões, elas às vezes não são especificamente de um assunto. Elas abordam um tema e esse tema pode estar numa aula ou em outra aula. Então acabou que repetiu a questão, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção, um beijo a todos e até a próxima aula. Logo na sequência também vou gravar uma aula de Sociologia para vocês, tá bom? Um beijo a todos, tchau!